Olá, bem-vindo a mais um Camarote 21, hoje com uma edição especial sobre design e arquitetura, um programa inteirinho dedicado à arte de equilibrar função e forma. Olha só o que vem por aí. Do concreto cinzento a mundos coloridos, fotógrafo alemão transforma o cenário urbano. E falando em cenário urbano, que tal esta releitura do tradicional relógio cuco? E ainda uma visita ao maior edifício de madeira do mundo. Plattenbau é o nome de uma técnica de construção a partir de placas de concreto pré-fabricadas. Na Europa, ela se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial com a necessidade urgente de reconstrução, especialmente na Alemanha e ainda mais na então Alemanha Oriental. Ainda hoje, os blocos de concreto são uma marca do cenário urbano, particularmente em bairros populares e nem sempre com um visual muito acolhedor. Uma imagem que o fotógrafo Paul Eis se dedica a transformar. Da dura realidade cinzenta a uma paleta de cores vibrantes. Paul Eis cria universos coloridos dentro da selva de concreto. Muitos prédios se tornam invisíveis por causa da cor, são pintados de cinza, como o resto da cidade, e desaparecem. Natural de Berlim, o fotógrafo e estudante de arquitetura nunca aprovou o degradê cinzento das grandes metrópoles. Por isso, em 2015, resolveu lançar os ensaios coloridos. Uma de suas imagens favoritas, esta fábrica de tabaco no estilo Bauhaus. A obra centenária e, na época, revolucionária, hoje é tombada como patrimônio histórico. Se você olhar para o detalhe das janelas, a sofisticação do mecanismo, da estrutura, isso não existia na época, era algo completamente novo. É como se hoje alguém colocasse uma nave espacial em algum lugar e dissesse: agora essa é a nova arquitetura. Com toda essa vivacidade, as fotos de Paul também são uma crítica à arquitetura contemporânea, que ele considera muito pouco inovadora. As técnicas de construção da época da Bauhaus são usadas ainda hoje à exaustão, porque são soluções econômicas e de larga escala. Mas o pensamento progressista que havia e deveria haver por trás se perdeu. Hoje não vemos inovação na arquitetura. Por enquanto, o fotógrafo tenta contribuir ao menos com a renovação da fachada. E assim, um prédio residencial vira uma versão da obra do pintor holandês Piet Mondrian. No processo criativo, Paul recorre quase sempre ao legado dos arquitetos da Bauhaus, como este projeto habitacional assinado por Bruno Taut. Aqui, forma e funcionalidade eram tão importantes quanto a cor. Seção de retoques da antiga fábrica de tabaco. No computador, Paul corrige a perspectiva e colore os diferentes elementos. Dessa vez não estou usando as cores primárias, características da Bauhaus. É uma releitura mais contemporânea. Uma releitura e uma promessa. Por enquanto, o futuro arquiteto se limita à fotografia, mas depois de formado, as ideias inovadoras devem se tornar também concretas. E para quem não está lembrado, vai aqui um rápido voo sobre a história da Bauhaus. A escola foi fundada por Walter Gropius em 1919, na Alemanha. Já no prédio da escola se percebia a inovação estética que ela proporcionaria. Linhas nítidas, sem excessos nem floreios. O princípio da Bauhaus, a forma segue a função. Uma ideia revolucionária na época que cruzou fronteiras e inspirou criações atemporais, para além da pintura, do design e da arquitetura. Clássicos que seguem atuais e servem de referência para a produção contemporânea.
Bom, depois desse refresh histórico, vamos falar dos clássicos, porque no centenário da Bauhaus, eles vêm de cara nova. O projeto Bauhaus Nauhaus apresenta uma seleção de releituras de algumas das criações mais famosas do movimento. Esta é a poltrona de Walter Gropius, lançada nos anos 1920. E esta, uma releitura dela quase 100 anos depois. Esta é a mesa K10 de 1924. E esta é uma nova versão de 2018. Para homenagear os 100 anos da Bauhaus, uma fábrica de móveis alemã criou o projeto Bauhaus Nauhaus. Nele, clássicos do design da famosa Escola de Design, Arquitetura e Arte são reinterpretados. Não queríamos colocar as peças originais da Bauhaus em um pedestal e apenas contemplá-las, como se costuma fazer em museus. A ideia é fazer exatamente o oposto, dar vida às peças, tirando-as do pedestal. Pensamos nessa abordagem porque produzimos móveis. E assim surgiu a ideia de lidar com isso de forma mais aberta, de trabalhar em conjunto com jovens designers e reinventar os móveis da Bauhaus. E Christian Drescher entende do assunto. Há mais de 4 décadas, a empresa dele recria móveis clássicos da década de 1920, sempre se mantendo fiel aos projetos originais e de acordo com a regra número 1 da Escola de Design, Arquitetura e Artes. A forma segue a função. Cada peça é adequada ao uso diário, mas não só isso. Esses móveis são mais do que peças comuns de mobília. Não são apenas poltronas e sofás, e sim móveis que realmente transmitem uma energia diferente. No ateliê da Tecta, localizado na pequena cidade alemã de Lauenförde, artesãos e designers trabalham juntos, se mantendo fiel ao espírito de trabalho já praticado por Walter Gropius, fundador da Bauhaus. A ideia básica de Walter Gropius de reunir arte e tecnologia, arte e artesanato, era um dos fundamentos da filosofia Bauhaus e foi crucial para os resultados do movimento. Para reinterpretar os clássicos da Bauhaus, o projeto Bauhaus Nauhaus buscou jovens designers. A berlinense Katrin Greilin ficou responsável pela F51, a poltrona de Walter Gropius. O desafio era saber o quanto eu podia alterar o design da poltrona de forma que continuasse respeitando a ideia de Walter Gropius, mas ao mesmo tempo fosse uma interpretação de 2019. Com novos acabamentos e tecidos, a designer fez 6 versões da poltrona. Uma mostra de que a Bauhaus segue atual e que, há 100 anos, os designers estavam muito à frente de seu tempo. É fascinante olhar para as coleções da Bauhaus de 100 anos atrás. Eram todas utópicas, ideias consideradas estranhas e que nunca foram inseridas de fato na sociedade. O que Marcel Breuer, Walter Gropius, entre outros, fizeram naquela época não se via em uma casa tradicional. O centenário da fundação da Bauhaus, comemorado em 2019, também inspira outras mentes criativas. Jennifer Brachmann desenha moda inspirada na Bauhaus, por exemplo. O designer industrial Konstantin Grittich cria objetos de decoração. E uma marca austríaca de óculos deixa sua homenagem ao arquiteto Walter Gropius e ao pintor Wassily Kandinsky. Para Christian Drescher, os clássicos do design são muito mais do que apenas tendências da moda. A mobília é atemporal, assim como as outras coisas que surgiram na escola Bauhaus. Mas o que ainda nos empolga e vemos como um incentivo é a filosofia por trás dela. Seja Bauhaus ou Nauhaus, 1919 ou 2019, móveis tão atemporais que escondem muito bem a verdadeira idade. Le Corbusier foi um dos arquitetos mais importantes do século XX, um dos precursores da arquitetura moderna. Ele tanto inspirou quanto foi inspirado pela Bauhaus. Adepto do minimalismo e da filosofia de que a forma segue a função, Le Corbusier deixou um legado arquitetônico considerado patrimônio da humanidade.
Em 2016, 17 projetos dele entraram para a relação da Unesco. Nós vamos conhecer o menor deles, o Cabanon, no sul da França. Eu sou Elisabetta Gaspard e há 20 anos trabalho como guia da casa de férias de Le Corbusier. Hoje vou compartilhar essa paixão com vocês e mostrar por que Le Corbusier e seus amigos gostavam tanto de passar as férias aqui em Roquebrune. A história começa com esta bela casa, a Villa E1027, que pertencia a Eileen Gray e Jean Badovici. A construção de 1929 era, na época, um ícone da arquitetura. Le Corbusier, amigo de Jean Badovici, esteve aqui pela primeira vez em 1939. Todos os anos, Le Corbusier passava de 4 a 6 semanas aqui. Era onde ele conseguia se desligar do mundo. Para ele, era muito importante recarregar as baterias. Essa pequena porta dá acesso à cabana dele. Ele dizia que tinha construído um palácio para a esposa de presente de aniversário, mas, na verdade, era o pequeno paraíso dele. Ele queria testar se era possível sair de férias com o mínimo possível. O espaço é bem pequeno, menos de 4 metros quadrados e pé direito de 2,26 metros. E como dá para constatar, aqui tem tudo. Uma sala com uma mesa e 2 bancos que também podem ser usados como escada para alcançar o teto. Aqui ao meu lado tem um armário com gavetas e porta de correr. É bem baixo, assim sobra bastante espaço na parte de cima. Os móveis são multifuncionais. A cama de Yvonne, esposa de Le Corbusier, tem gavetas grandes. A única coisa que ela não gostava era ter a cama tão perto da privada. Ainda tem uma mesinha com gaveta. E para dormir, Le Corbusier colocava o colchão no chão. Para as refeições, ele frequentava o restaurante aqui do lado. Quando saía, ele usava essa porta secreta. Aqui dentro tem um cofre onde ele escondia dinheiro e joias da esposa. Le Corbusier gostava da atmosfera do restaurante Étoile de Mer. Nas fotos dá para vê-lo almoçando com os amigos no terraço. Ele também era muito amigo do proprietário, o Sr. Rebutatot. Le Corbusier projetou para o proprietário do restaurante uma casa de férias que se tornou bem famosa na região. Agora vou mostrar a vocês o ateliê de Le Corbusier. Tinha apenas uma mesa e 2 caixas de uísque pintadas por ele e que serviam como banco. Le Corbusier nasceu na Suíça, mas ele odiava as montanhas.
Ele se sentia mais confortável perto do mar. Em Roquebrune, na Riviera Francesa, ele encontrou o refúgio de paz que sempre desejou. Camarote 21 vai para o intervalo, é rapidinho, não saia daí. Camarote 21 de volta com um programa temático sobre design e arquitetura. E esse segundo bloco começa com um projeto arquitetônico diferente, uma releitura urbana do tradicional relógio cuco. Na versão contemporânea, o cuco não mora em casinhas bucólicas de madeira, mas em edifícios de concreto. E o nosso especial de design e arquitetura não poderia deixar de lado um tema essencial: a sustentabilidade. Reciclar está em alta também na configuração do espaço público. Na Grécia, impressoras 3D transformam resíduos plásticos em bancos de praça. Conheça o projeto Print Your City, imprima a sua cidade. Na cidade de Tessalônica, na Grécia, o plástico vem ganhando nova forma e função. Esses bancos de praça fazem parte do projeto Print Your City, imprima a sua cidade, no qual resíduos plásticos são transformados em móveis por meio de impressão 3D. O plástico é um material incompreendido, não é o material em si que é o problema, mas a nossa maneira de lidar com ele. Por exemplo, embalagens. Elas são usadas por alguns segundos, mas depois duram para sempre. Se as usarmos de uma maneira diferente, podemos melhorar as nossas vidas. Esse é o objetivo de Panos Sakás. Nós projetamos as peças desta forma para que as pessoas possam experimentar o espaço público de outra maneira, com uma postura diferente. Em vez de se sentar em um banco duro e reto, dá para a pessoa se acomodar de forma mais relaxada. É como estar em sua própria sala de estar. Queremos passar essa sensação de levar o ambiente privado para o espaço público. Qualquer um pode participar dando ideias de design ou selecionando peças já inseridas no sistema. E então, as mais votadas são impressas. Um dia estava andando pela rua e fiquei feliz ao ver que o banco que eu projetei foi impresso e agora está à disposição de todos. Quando o modelo de design é adicionado, o sistema calcula automaticamente quanto de plástico será necessário. No Zero Waste Lab, uma iniciativa do estúdio de design holandês The New Raw, a população de Tessalônica pode se informar sobre o tema e ainda levar resíduos de plástico para reciclar. O material passa primeiro por uma limpeza, depois é triturado e derretido a mais de 100 graus Celsius. Eu não gosto de simplesmente jogar coisas fora. Também acho que todos nós deveríamos ter uma atitude mais responsável em relação ao nosso planeta, porque a cada ano que passa, vamos consumindo os nossos recursos. Para cada banco impresso em 3D é usado cerca de 70 quilos de plástico. A peça leva cerca de 10 horas para ficar pronta. E os bancos vão sendo gradualmente distribuídos pelo centro da cidade. A combinação de reciclagem com design parece ter agradado a população. É muito impressionante ver que o desperdício pode ser transformado em algo tão interessante do ponto de vista estético. Todos podem usufruir do resultado. É algo que só enriquece a cidade, não há nada de negativo. O projeto Print Your City tem apoio da Prefeitura da cidade de Tessalônica e é voltado para o público jovem. O projeto vai continuar. Já acertamos a distribuição de bancos em outros bairros.
Acho que tudo isso promove uma nova cultura e uma nova abordagem para questões como a reciclagem ou o conceito de lixo zero, especialmente entre os jovens. E se em algum momento os bancos não agradarem mais, eles podem simplesmente ser reciclados novamente para dar origem a outros objetos. E um passeio para quem não tem medo de altura e confia na força da natureza. A nossa equipe foi visitar o maior prédio de madeira do mundo, um arranha-céu, na Noruega. Um arranha-céu diferente se destaca às margens do Lago Mjøsa, na Noruega. Com 18 andares e 85 metros e meio de altura, este é o edifício de madeira mais alto do mundo. Um sonho pessoal realizado pelo empreiteiro Arthur Burhardt. Ele simboliza o que é possível fazer com madeira, que é possível construir edifícios mais complexos e também arranha-céus. Nós temos que reduzir a emissão de CO2 e esse prédio emite 60% a menos do que uma construção de aço e concreto. Temos que pensar de forma mais limpa e assim é também mais saudável tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Leif já garantiu um apartamento no 15º andar e está empolgado com a ideia de morar no prédio feito de madeira. Você consegue sentir a madeira, o cheiro dela. É um material que provoca uma sensação em você. A madeira tem vida, enquanto o aço e o concreto são materiais mortos. Aqui você sente que o prédio de madeira vive junto com você. Foram anos de trabalho para garantir que o edifício fosse resistente às intempéries do clima, como fortes ventanias. Um trabalho em conjunto da empresa de arquitetura Voll Arkitekter com a construtora Muelfen, especializada em madeira. Nunca fizemos nada assim antes. O importante foi sempre acreditar que era possível. Foram muitos dias e noites de trabalho tentando descobrir como poderíamos realizar o projeto. O maior problema foi a leveza do material, o perigo de que o vento e as forças externas desestabilizassem a construção. Por esta razão, as vigas de suporte foram ancoradas ainda mais fundo no solo. A segurança contra incêndios não foi um grande tema, já que as espessas vigas de madeira são ainda mais resistentes ao fogo do que o aço. Outro motivo para a madeira se tornar tendência na construção civil. Há projetos parecidos em Viena, na Áustria, na cidade francesa de Bordeaux, com todo um bairro feito de construções de madeira, e em Londres está prevista uma torre de madeira de 300 metros de altura. Eu acho que é um símbolo da mudança verde. Temos que pensar no meio ambiente e a madeira é um material ecológico, um material do futuro. Não apenas para grandes edifícios, mas para todas as construções. O edifício de madeira mais alto do mundo também abriga um hotel e um salão de eventos. E quanto mais para o topo, mais se sente a natureza. Os moradores dos andares mais altos terão que se acostumar com os ruídos e oscilações das vigas de madeira. Acho que em caso de tempestades na região vai dar para sentir um pouco, mas talvez seja só impressão. Tudo bem que a madeira é um material vivo, vai fazer algum barulho. Isso é normal e é bom. Moradia que une técnicas modernas e materiais primários. Uma visão de futuro que nos reconecta com os elementos essenciais da natureza. Será essa a arquitetura do futuro? Esse foi o Camarote 21 sobre design e arquitetura. Lembrando que para rever as reportagens é só acessar a nossa página ou a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. Na semana que vem a gente volta. Uma ótima semana a todos e até lá!